E aí, pessoas? Eita, que foi... Deu um Terremoto. terremoto aqui, um terremoto. Emoção. E aí, como é que vocês estão? Estou emocionado porque faz muito tempo, mas muito tempo mesmo que eu quero gravar esse vídeo. É uma parte da matemática que eu adoro, tá? Gosto muito. Foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso e é uma coisa que eu já venho trabalhando faz um certo tempo e eu gosto, e eu acho que toda aula minha eu falo aqui sobre o quê? Sobre o quê? Matemática védica. Hoje eu vou ensinar uma técnica de multiplicação, né, da matemática védica, e eu vou fazer outros vídeos ensinando outras técnicas de multiplicação, de adição, de subtração, de divisão, né, de extração de raiz quadrada, de como fazer quadrados de números. Vou fazer aqui algumas coisas pra gente expandir o nosso conhecimento matemático, tá? Vamos pra nossa apresentaçãozinha. Você já sabe como é que funciona, né? Se você chegou agora, você se inscreve no canal, você dá um like. Se você já é inscrito, lasca o dedo no like aí, meu filho, que é assim que vocês me ajudam a ajudar vocês. Eu sou o professor Ulisses Zarri Plágio. e você está no canal Matemática Zarri. Vamos lá para a nossa vinheta improvisada. Tá aí o nosso efeito do PowerPoint. Eu adoro esse efeito, já disse que eu adoro esse efeito. E a gente vai falar sobre matemática védica. Hoje a gente vai falar sobre técnicas de multiplicação. Na verdade a gente vai falar sobre uma técnica de multiplicação só. Falar sobre as técnicas não, a gente vai falar sobre uma porque já é o suficiente. E primeiro, o que é matemática védica, né, pessoal? A matemática védica é um conjunto de conhecimentos, de técnicas, de métodos, de se resolver operações aritméticas variadas. Assim, ela já trabalhava com polinômios antes mesmo dessa ideia de polinômio, realmente como a gente vê hoje, surgir. Eles tinham técnicas até para integral. Quem tá aí na área das exatas ou quer ir para a área das exatas vai ver isso, vai ver as integrais. Eles já tinham técnicas de integração. Por incrível que pareça, parece até mentira, mas é verdade. Os caras eram extremamente avançados, tá? Da Índia, né? Védica, né? Da Índia, minha paixão. A Bru aqui às vezes ela me desestimula com relação à Índia, mas eu ainda tenho uma paixão enorme pela Índia. E a matemática védica, ela surgiu na civilização védica ou civilização Harappa. Ela vai aparecer aí em algum canto da tela o nome Harappa, pra vocês verem como é que se escreve, vocês verem em algum canto aí. Ah, o Ulisses falou sobre isso daí, ó. Presta atenção. Essa civilização ela se desenvolveu no vale do rio Indo-Sarasvati. Tá? Até pouco tempo achava-se que esse rio ele era mitológico, ele não existia. Mas algumas escavações mostraram sim que o rio existe. E encontraram ruínas de algumas cidades védicas, da civilização védica, tá? E o que é diferente nessa matemática védica, né, que o Ulisses fala tanto? Pessoal, a diferença da matemática védica é que tudo o que é falado pela matemática védica é para você realizar através de cálculo mental. Esse é o objetivo maior da matemática védica. Tanto que a forma como eles ensinam os processos dele, que a gente vai já ver, é diferente. É uma forma diferente de se ensinar, de se fazer também. Então era tudo para o quê? Para acelerar o cálculo mental e para a pessoa não ter que perder tempo fazendo continha no papel, como as civilizações vieram a fazer depois e a gente até hoje ainda faz, né? Poucas pessoas conseguem fazer as continhas de cabeça. Então vamos lá. Primeiro, o que é a matemática védica? Já respondi essa pergunta, eu fiz a pergunta e já respondi, né? É um conjunto de técnicas, é um método que faz com que a pessoa acelere ou que a pessoa aprenda a calcular mentalmente. São um conjunto de conhecimentos que vai além, tá? A matemática védica, ela engloba também a filosofia, a engenharia, tanto que ela nasceu exatamente disso, né? De como se construir templos e altares para os deuses da civilização védica. Eles eram rigorosos com a forma e com a perfeição dos templos e dos altares. Para quem quiser ler um pouquinho mais, eu vou ver se eu deixo na descrição aqui um artigo que eu escrevi para a revista Eu e a professora Antônia Nayara, né, que foi minha orientadora na UES, para a revista Bocen, que é uma revista de História da Matemática da UES. Então vamos continuar, né? Vamos pro seguinte, eu com o controle na mão e apertando ali. Cálculos por meios de sutras. Aí aparece um nomezinho que talvez nem todo mundo tenha ouvido falar. Sutra. O que é um sutra? Pessoal, os cálculos da matemática védica, os estudiosos deixaram passar porque
quem lia os Ganitas Sutras. Os Ganitas Sutras é mais chamado também de Código das Cordas. O que quer dizer isso? É que nesses, né, que eram vários escritos, tinham instruções de como se construir os altares, os templos, as cidades mesmo, né, de forma geral. Eles tinham tudo isso escrito nos Ganitas Sutras. Mas, como é que isso estava escrito? De uma maneira filosófica. A pessoa que lia dizia, pô, isso aqui não tem nada de interessante aqui, eu não quero perder meu tempo lendo isso aqui não. Eu já li filosofia demais e não quero ler isso, e passava. Até que um cidadão, que eu vou ter que pescar o nome dele aqui, tá? Um cidadão chamado Jagadguru Sankaracharya Sri Bharat Krishna Tirtha Maharaja. Mais da metade desse nome aí é título, tá, galera? Ele era professor de ciências e matemática na universidade da Índia, vai aparecer aí um nome pra vocês. E ele leu isso e viu que lá tinha um embasamento matemático e não simplesmente filosofia, desses Ganita Sutras. E daí surge, desses 8 anos de estudo, acho que foram 8 anos, 10 anos, algo assim, estudando só os Ganita Sutras. E aí ele voltou dessa contemplação e meditação, ele voltou com o livro Vedic Mathematics or 16 Simple Mathematical Formulae from the Vedas. Ou seja, matemática védica ou 16 simples fórmulas matemáticas extraídas dos Vedas. Os Vedas eram exatamente esses escritos sagrados. Aí eu vou já chegar para vocês, e aí eu volto pro Sutra, né? O que é um Sutra? O Sutra, pessoal, o que são sutras? Os sutras são sentenças de conhecimento condensado. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, sentença de conhecimento condensado quer dizer que eu falo uma coisa e só nessa pequena coisinha que eu te falei, existe um conhecimento enorme por trás disso, um modo de fazer enorme, a gente vai já ver. Então, o que é? Uma sentença de conhecimento condensado, ou seja, muito conhecimento em uma partícula minúscula. Somos nós no universo, né? Somos poderes cósmicos e fenomenais dentro de uma lâmpadazinha. Luz solar condensada, tá? Então isso é um sutra, uma sentença de conhecimento condensado. Já vocês vão entender o que significa mais um pouquinho. Vamos ver agora os sutras da multiplicação. Os sutras da multiplicação, vocês vão entender por que falo tanto do sutra, né? É o Urdhva Tiragabhyan e o Niklam Navastakram. Aí está escrito Nastakaramam, mas se lê Navataskram, tá? Dasta. Está escrito Dasata, mas se lê Dasta. Então, Niklam Navataskram Dasta. E o que quer dizer isso? Isso aí são 2 sutras. Vocês estão vendo que são 2 termos, 3 termozinhos pequenininhos, que ao se ler isso você pensa nada. Aí o que ele diz? Ele diz isso aqui, ó. O Urdhva Tiragabhyan diz verticalmente e transversalmente. O Niklam Navastakram Dasta, ele diz exatamente todos de 9 e o último de 10. Esse aí a gente não vai estudar hoje, a gente vai estudar só o verticalmente e transversalmente. Note que verticalmente e transversalmente já te dá uma ideia de algo que eu vou fazer. Ah, Ulisses, espera aí, eu não entendi não. Como assim dá ideia de algo que eu vou fazer? Verticalmente é o quê? É em pé. Transversalmente é o quê? É inclinado. Então me dá a ideia de que eu vou fazer algo assim e algo assim, né? Algo em pé e algo inclinado. A gente já chega lá. A gente vai estudar agora só o verticalmente e transversalmente. Urdhva Tiragabhyan. O que acontecia? O discípulo chegava lá para o mestre que estava em contemplação, em união com o universo. Aí o discípulo chegava e perguntava: mestre, quanto é 31 vezes 24? O mestre olhava para a cara dele, não vou completar não, mas o mestre dizia Urdhva Tiragabhyan. O que quer dizer isso? Verticalmente e transversalmente, ou seja, multiplique verticalmente e transversalmente. Opa, peraí, então eu vou multiplicar 24 por 31. Só que, por que eu escolhi esse sutra para começar? Porque ele é bem próximo do que a gente conhece como multiplicação. Lembrando, eu tenho que ter quantidades iguais no multiplicando e no multiplicador, tá? Ou seja, se em cima tiver 2, embaixo tem que ter 2. Se em cima tiver 3 algarismos, embaixo 3 algarismos. E assim vai embora.
Essa técnica eu vou mostrar para vocês com 2 algarismos e com 3 algarismos. Depois, se vocês gostarem e pedirem, né, pede aí que eu vou lá e faço para vocês um com 4 algarismos só para mostrar como é que funciona. Então, o sutra diz verticalmente e transversalmente. Então, primeiro, vertical. Então, eu vou multiplicar. 4 vezes 1 vai dar 4. Beleza, Aulis, não tem nada de diferente nisso. Calma, jovem mancebo. Estamos chegando lá. Estamos caminhando. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar transversalmente. 3 vezes 4 é 12. 2 vezes 1 é 2. Vou somar esses dois valores aí, esses dois resultados. Dá quanto? Dá 14. Então vou botar o 4 aqui e vou levar 1. Lembrando, essa é a notação moderna. A notação antiga é diferente. A notação que está lá no livro do Srila Tirthaji, também é chamado assim, tá? Swamiji também acontece. São todos termos indianos de respeito, né? Srila Tirthaji algo de respeito, né? Senhor, aquele que tem conhecimento, muito conhecimento, né? Aquele que alcançou o conhecimento, Swamiji. Então tem todos, ele é sempre colocado com algum termo. Então o Srila Tirthaji, ele escreve de uma forma diferente. Eu trouxe aqui na notação moderna. Então vou multiplicar, já multipliquei aí, não é? E foi o umzinho, botei o umzinho lá em cima que a gente está acostumado a fazer isso. Agora eu vou apagar minha lousa aqui, pronto, e vou multiplicar verticalmente de novo. 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Mais 1 dá 7. Então, 31 vezes 24 dá exatamente 744. Ah, Ulisses, peraí. Tu me ensinou isso? Eu fiz uma multiplicação normal. Não, lembre-se, a matemática védica preza pelo cálculo mental. Então isso é para você, né? É como se fosse uma técnica mnemônica, verticalmente, transversalmente. Então você vai fazer isso aqui, ó, só mental, sem precisar ir para o papelzinho. Parece difícil, pessoal, mas não é. Quando você pega o jeito, você consegue fazer de boa e você nem esquenta mais a cabeça. Você consegue fazer todos os cálculozinhos bonitinhos. Vamos fazer um agora com 3 algarismos. Com 3 algarismos fica da seguinte forma. Eu quero multiplicar 246 vezes 128. Tá? É um númerozinho razoável. Se a gente fosse fazer essa continha aí, eu pegaria no mínimo 1, 2, 3, no mínimo 4 linhas. A gente vai resolver, o resultado dela vai sair em uma linha, facinho, rapidinho. Então vou multiplicar utilizando o Sutra Urdhva Tiragabhya, verticalmente, transversalmente. Então eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Primeiro, vertical. Então, 8 vezes 6 dá 48. Beleza. Eu vou colocar o 8 aqui e vou levar um 4, né? Agora eu vou fazer verticalmente. Então vai ficar 8 vezes 4 dá 32. 2 vezes 6 dá 12. 32 mais 12 deu 44. Mais o 4 ali dá 48. Então boto o 8, vai 4. Vamos apagar aqui nossa lousa. Apagando aqui. E aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai unir o transversalmente e o verticalmente. Como assim, Ulisses? Eu vou fazer isso, ó. 1 vezes 6, 6. 8 vezes 2, 16. 2 vezes 4, 8. 6 mais 16, 22. Mais 8 dá igual a 30. Isso mesmo, 30. Mais o 4 dá 34. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar o 4 aqui e vou levar o 3. Vamos apagar. Pronto. E agora a gente vai fazer verticalmente. Então 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 4 dá 4. 4 mais 4 dá exatamente 8. 8 mais 3 dá 11. Então boto 1, vai 1. Vamos apagar essa bagaça. Pronto. E agora verticalmente para encerrar. 2 vezes 1, 2. Mais 1 dá 3. Então 246 vezes 128 dá 31.488. Acabou. Esse foi o nosso momento védico que eu vou tentar fazer, eu vou dar continuidade a isso. E a gente vai aprender várias técnicas de matemática védica. Quem tiver interesse, tá? Procura aí, eu vou deixar a capa do livro e o nome do livro, que pode aparecer ou não na tela. Não deve, vocês já viram, não depende de mim, né? Depende da minha
produtora, editora, roteirista, que vocês ouviram no início do vídeo. Ela tá aqui, mas hoje ela tá caladinha, tá? Então a gente encerra por aqui, né? Se vocês quiserem mais histórias, né, na parte de história da matemática, tá? Eu tô com as ideias e tal de gravar uns vídeos sobre história da matemática. Se vocês quiserem, vocês digam aí, Ulisses, conta um pouquinho mais sobre a civilização védica, né? Como é que ele se formou, aonde é que estava. Tem a questão dos arianos, né? Que quem estuda história sabe do que eu tô falando. Depois a gente fala sobre isso, então se vocês quiserem, vocês deixem aí nos comentários. Você pode comentar, tá? É de graça, você pode comentar, não tem problema nenhum. E pessoal, valeu, namastê, até a próxima.